E aí, turma? 8 de maio de 21, vamos ver o mercado ontem, sabadinho de manhã, tivemos esta porrada ontem, olha o tamanho disso aqui. Tivemos uma alta de 1,77%, na hora que eu parei de ver nem estava tanto, estava menos, estava mais ou menos na metade, completando esse pivôzinho de alta que está aí desenhado no resumo. Então assim, até me assustou a porrada ser tão forte. Eu achei que não seria tão forte a ponto de chegar em 122, tá? Foi mais forte ainda do que eu esperava, ultrapassou 100% da projeção de Fibonacci do curto prazo. Deve ter chegado até 160%, que é a próxima projeção de Fibonacci. Nós vamos ver isso já, mas assim, muito forte. E qual que é o importante do dia de ontem? Primeiro, nós tivemos um fechamento acima de todos os fechamentos anteriores. Então, nós estamos com um fechamento tanto diário quanto semanal acima de todos esses fechamentos, tá? Acima desse fechamento aqui, vou aumentar para vocês verem, ó. Tá vendo? Isso aqui é antes da crise, não chegou ali. Então, nós vamos ter aqui, ó, quantos pontos? 122,038. Nós temos esse 122,600, 2, 3, porque aqui ainda fechou acima, 4 e 5. Então esse é o sexto maior fechamento na história do Ibovespa, rompendo totalmente o topo anterior, tá? E agora nós vamos direto para o topo anterior de longo prazo, que é o topo histórico. Agora nós vamos testar o topo histórico. Por que isso é tão importante? O preço ele vive de tentar romper máximas ou romper mínimas para baixo. Se o preço não rompe a máxima, ele rompe a mínima e vice-versa. Se ele não romper a mínima, uma hora ele vai romper a máxima. Essa é a noção de suporte e resistência. Se não rompe a resistência, uma hora vai romper o suporte. Se não rompe o suporte, uma hora vai romper a resistência. Isso é interessante porque isso vai ajudar a gente a pensar no dólar, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Então nós estamos rompendo este topo aqui e este topo aqui e estamos indo testar o topo anterior. Se a gente bater nesse topo anterior e não conseguir romper, a tendência é que volte a testar o fundo, que está aqui, tá? A tendência. Mas é lógico que pode acontecer da gente não romper aqui, vir para um ponto aqui mais ou menos na metade, para depois fazer outro teste. Não é impossível. Mas com certeza, de uns 90% da análise técnica, nós vamos agora testar os 125 mil. Posto isso, vamos dar uma olhada nos suportes e resistências, tá? É a primeira vez depois de muito tempo que o preço, desde quinta-feira, ficou acima das 3 linhas verdes. O que são as 3 linhas verdes? São suportes e resistências. Está vendo aqui a mais forte, a segunda mais forte e a terceira mais forte. O Bo Williams chama isso de PVPC. PV1, PV2 e PV3. Isso aqui são linhas de Fibonacci de acordo com o tempo passado e de acordo com a movimentação do preço, que funcionam muito bem como suporte e resistência. É a primeira vez que a gente ultrapassa todas elas. Quanto mais acima delas, mais o preço tem força para subir. É bem essa relação, tá? E as linhas coloridas funcionam mais ou menos da mesma forma, eu não vou me alongar muito, mas elas têm que estar alinhadas. Primeiro a cinza, depois a azul, a dourada, a laranja, a azul clara e a roxa. Então a gente vê que aqui em cima elas ainda não estão alinhadas, essas duas. O preço usou a laranja como suporte
e voltou a subir, rompendo o topo anterior. Então, se continuar nessa alta aqui, como a roxa ela movimenta mais rápido, ó, a roxa vai ultrapassar a azul, claro. E aí nós vamos entrar no que aconteceu aqui atrás, ó. Bem aqui, foi quando, mais ou menos aqui, ó, foi quando estava acontecendo esse sistema todo alinhado. Mas há muito tempo a gente não pega uma correção no sistema já alinhado com alta. Provavelmente vai estar lá atrás, a última vez que isso aconteceu, ó. Mais ou menos por aqui, ó. Foi aqui, ó. O sistema já estava mais ou menos alinhado e nós tivemos uma alta. Disso aqui, nós tivemos uma alta absurda, ó, que foi mais ou menos 35%. Não acredito que vá repetir, mas não é impossível de se repetir não, tá? O mercado vive de repetições. Mas, enfim. Vamos ver os 60 minutos então, ó. Aquele círculo que eu tinha colocado onde haveria a decisão do mercado se vai agora. Bem forte o rompimento, tá? O volume não foi dos maiores, mas foi um volume grande, principalmente de compra. Foi um volume que igualou a quantidade histórica desde antes da crise. Então nós estamos repetindo volumes cada vez maiores. Depois vocês dão uma olhada no balanço da B3, como é que o balanço da B3 está explodindo, graças a Deus. É uma das que eu tenho na carteira, que quanto maior o volume na Ibovespa, mais dinheiro ela ganha. E aqui, vou deixar no 15 minutos, eu tinha desenhado que no curto prazo o preço fez isso. Opa, estou desenhando errado. O preço fez essa alta forte, tá? E aí o preço corrigiu, mais lateralmente, mas corrigiu. E a gente tinha programado a nova alta se rompesse esse topo aqui. Aí, a projeção, ó, para 121.400. 121.400. Por isso que eu acho que isso aqui já está mais ou menos em 160%. Tá? Se a gente fizer isso aqui, ó que interessante. O preço foi até o topo, corrigiu até a primeira retração do preço, corrigiu no tempo e depois rompeu o topo anterior e fez o pivô. Tá posto. E foi o que aconteceu. Indo embora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. 60 minutos? Não tem não. Nos 60 minutos já foram embora todas as resistências, tá? Então se nos 60 minutos foi assim como foi no diário, se a gente colocar no 15 minutos, tá mais longe ainda. E quanto menor o período, mais longe vai estar dos suportes e resistências e mais alinhadas elas estarão abaixo do preço. Então, projeção de explosão aí. Mas vamos ter que aguardar bem para ver. De toda forma, a tendência é 125 mil mesmo. Dolarizado. Dolarizado já tocou o topo anterior, tá? Já tocou o topo anterior, que seria o de 125 mil. Que nós estamos falando aqui, ó, o de 125 mil, que foi aqui em janeiro, no dolarizado já foi. Porque o dólar hoje está mais baixo do que estava no início de janeiro, tá? E tocou com muita força. Possível da gente ver uma correção aqui no dólar, tá vendo? No Ibovespa dolarizado. Mas aí a gente vai ter que ver se o dólar não sobe essa semana. O dólar subindo, a Ibovespa pode subir também e o Ibovespa dolarizado pode andar de lado, dependendo da valorização do dólar. Então isso nós vamos ter que acompanhar. Pode haver uma correção lateral aqui no Ibovespa dolarizado e isso não acontecer no Ibovespa em real, por causa do preço do dólar. Então vai ser uma coisa interessante de acompanhar. É uma porrada.
Quem lá nos Estados Unidos está comprado em Bovespa, ó, viu 3% de alta ontem e na semana passada os caras viram 8% de alta. Isso aqui, gente, corre igual telefone sem fio, igual rádio peão. Todo mundo que mexe com dinheiro lá fora está falando que Bovespa subiu 8% em dólar essa semana. 8% é a rentabilidade de 5, 6, 7, 8 anos nos Estados Unidos, rentabilidade líquida. Enfim, tira o dólar, índice futuro, porrada também, ó. Tem nada para falar. Porrada, fechando aqui acima. Ainda não fechou tão acima quanto o Ibovespa, mas já fechou acima, tá? Olha lá. Já fechou acima do topo anterior, porrada. Do mesmo jeito. Resistências também iguaizinhas às do Ibovespa. Agora vamos pro dólar futuro. Cadê você? Tá aqui. Então olha lá. O dólar fechou abaixo do canal de baixa de novo. Tocou no suporte de longuíssimo prazo, tá? Quando a gente vem para suportes e resistências, tocou no azul que a gente tinha falado lá atrás, que depois que perdesse a vermelha, provavelmente vinha até o azul. E se perdeu o azul, gente, é vermelho, é 4,72. Por que eu estou falando isso? Vou repetir o que eu falei ali atrás. O preço, ele vive de romper máximas e mínimas. Máxima e mínima, tá? Essa é a máxima e essa é a mínima deste período anual inteiro. O preço teve 240 dias úteis para romper essa máxima e não rompeu. O que passa muito tempo tentando chegar na máxima anterior e não chega, ele costuma perder a mínima, tá? E aí um desenho possível disso aqui, eu coloquei esses dias, seria queda, correção mais longa e repetição da queda, tá? Levaria o preço para 4.711, que é muito próximo, olha lá, de onde está o suporte agora, da linha vermelha. A linha vermelha é de queda, a linha verde é de alta, tá? Basicamente. Então, não é impossível que isso aconteça. Existe uma liquidez muito grande de dólar aí, mas isso é mais uma suposição baseado no que pode acontecer. Se eu tivesse que apostar dinheiro neste momento, você não pode apagar isso aqui. Suporte muito forte, com suporte linha azul muito forte, tá? Então, isso aqui é um ponto maravilhoso de entrada com stop. Se tivesse dinheiro agora, é entrada com stop, porque você consegue projetar de levar o dólar até aqui em cima, 700 pontos, é muita coisa. Mas é o que muita gente vai fazer. Mas se continuar entrando muito dólar, porque 50% do Ibovespa é em dólar, é dinheiro de fora. Se continuar entrando muito dólar, o preço aqui não segura. Se a Ibovespa continuar se valorizando, o preço aqui não segura, tá? Mas é um ponto maravilhoso. Se eu tivesse grana agora, eu ia fazer um tradezinho bem bonitinho aqui para tentar levar lá em cima. 60 minutos. Nos 60 minutos, a gente já vê como ele está batendo e está tentando romper. A gente tem um canal aqui, ó, uma linha de tendência de alta aqui, assim, ó, que tem uma linha de tendência de baixa, né? Que tem que ser rompida antes do preço começar a responder. Isso é 60 minutos, tá? Ainda tem essa, mas não voltaram as outras. Agora, vamos dar uma olhada? Olha que interessante como o dólar está ao contrário do Ibovespa. As linhas estão todas acima do preço, então elas funcionam como resistências ao invés de suportes. E nós estamos no ponto mais forte de suporte dos 60 minutos agora.
Suporte fortíssimo. Se você for para trás, você vai ver ó, que pouquíssimas vezes o preço do dólar conseguiu ficar abaixo dessa linha vermelha mais grossa, e é onde ela está agora. Por isso que eu acho que ele deve dar uma recuperada, tá? No diário, opa, 5 minutos não. No diário, as linhas vermelhas ainda estão mais abaixo, bem abaixo. Então isso pode mostrar que no longo prazo ainda tem espaço para cair. Bem legal. Olha o IFR como é que está baixo, próximo de pontos de recuperação, mas ele pode quicar aqui bastante, ó, igual ele quicou aqui bastante e ainda caiu mais. Pode haver, se a gente tiver uma perda aqui, uma mudança no sentido disso aqui. Pode acontecer da gente começar a andar assim, ó, e o preço vir até aqui embaixo, tá vendo? A gente pode começar a andar de lado, nada é impossível. Mas é isso aí. Vamos indo. O vídeo ficou longo, mas eu acho que ficou legal. Valeu, turma. Um abraço, até segunda, vamos ver o que acontece.